para variar, vamos Uhum. filmar nossa aula. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de hidrogeologia. O que fala hidrogeologia? A hidrogeologia ela fala sobre águas subterrâneas, tá? Então, só para a gente dar, antes de entrar na matéria, dar uma recordada aí o que a gente já falou nessa nossa unidade 3 aí. A gente já falou das formações do solo, né? Como são formados os nossos solos, todas as camadas que tem e tudo mais. E a gente tem o ciclo da hidrológico, que a gente falou na aula passada antes da prova, que é como se forma toda essa parte de, de água, tanto superficial como água subterrânea, tá? Então a gente falou lá como que formava os rios, como formavam lagos, bacias hidrológicas e tudo mais. E agora nós vamos falar das águas subterrâneas. Então, voltando a lembrar lá da nossa situação, problema aí, vocês estão trabalhando lá como gerente de projeto de uma empresa, que ela venceu uma licitação para implantar um aterro sanitário numa cidade litorânea, com solos de distintas características, com algumas particularidades ambientais lá. Então, ele quer algumas perguntas aí. Como ocorre as águas, movimentação de água subterrânea, e por que é importante saber disso? Qual o parâmetro indica essa rapidez de deslocamento de água? E por que nós devemos avaliar ela? Quais seriam as possíveis relações entre água subterrânea e água superficial? E aí ele quer saber qual vai ser o local mais adequado para se instalar um aterro sanitário. Pessoal, quando a gente fala de água subterrânea, além de contaminação, não só como aterro sanitário, mas tudo que vocês forem fazer, ela fica diretamente ligada à água subterrânea, tá, gente? Porque tem algumas situações de empresas aí, quando vocês forem fazer implantação, que quando vocês forem implantar, tem perigo de contaminação de solo, um monte de coisa aí. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas acho que eu falei na aula de solos aí. Para vocês terem uma ideia, como eu estava falando, eu trabalhei numa empresa de saneamento e eu trabalhei numa cidade chamada Guará. E a gente estava fazendo uma prospecção para a implantação de um poço novo lá, tá? E tinha um poço também que a gente chamava de Poço 5. E a ideia era ou reativar o Poço 5 ou furar um novo poço. Então a gente estava fazendo estudo de custo. Daí nós fomos no DAI, porque quando eu peguei lá, estava meio bagunçado, a gente não sabia como estava as outorgas dos poços, tudo. E a gente descobriu que o Poço 5, na época, tinha um posto de gasolina de caminhões que ficava a menos de 500 metros do poço. E como eles tinham encerradas as atividades do posto, não tinham tirado os tanques de combustível, eles não sabiam se tinham vazado os tanques. Então o poço foi perdido, porque poderia ter contaminação na água. Então a gente está falando aí de perder quase 2 milhões de reais de um poço que estava furado e por causa de uma contaminação de um poço de gasolina, que ninguém preservou o, o distanciamento aí necessário que era para preservar, teve o prejuízo do investimento aí no local, tá? Então é um negócio muito importante essa parte de hidrogeologia, tá? Então vamos lá. A gente já falou aí anteriormente do fenômeno da nossa infiltração. Só que a gente falou de infiltração de solo. Então a gente falou na matéria passada que as águas de chuva, as águas pluviais, águas de gelo, todos o tipo de água que ele tem no nosso solo, ele vai alimentar os nossos aquíferos agora, tá? Aliás, eles vão alimentar os nossos aquíferos.
E daí a gente vai estudar, então, agora, essa água que está lá no subsolo, que é o maior reservatório de água que a gente tem, água doce do nosso globo terrestre. Vocês lembram que a gente tem só 9% de água doce, né, gente? Então, imagina que ela é o maior reservatório de água e ela está lá no fundo. Ah, uma pergunta para vocês. Essa água subterrânea, ela acaba? Provavelmente acaba. Acaba ou não? E aí, velho? Eu acho que não no geral, né? Mas em algumas regiões eu acredito que pode acabar assim. Em Tá. cidades, por exemplo, que não tem muita infiltração por conta da impermeabilização, eu acho que é bem menos do que numa floresta, por exemplo, uma área que não tem cobertura no solo. É, é assim, a gente tem vários locais onde eles fazem o suprimento dessas águas subterrâneas, tá? Tem lagos, tem rios, tem vários locais onde abastecem essa água subterrânea ainda, tá? Na realidade, se a gente for considerar que é um ciclo hidrológico, então ele vai chover, termina a chuva, a água entra no solo, infiltra e abastece de novo ah, nossa água subterrânea. O que acontece, gente, o que está se verificando muito é assim, as águas subterrâneas, a gente fala de globo terrestre, a gente não fala só de Brasil, ou seja lá o que for. No Brasil, alguns aquíferos, eles são alimentados por outros países também, tá? E às vezes esses aquíferos são alimentados por águas de degelo, vamos supor, tá? Então tem toda aquela água que desce do degelo da montanha e eles entram para o aquífero e dentro do aquífero eles vão alimentando. Bom, primeira coisa que a gente está vendo, aquecimento global. Então, quando tem aquecimento global, o nosso nível de água, o nosso nível de gelo nas montanhas diminui. E se diminui o nível de gelo, diminui o nível de água também, tá? Quando nós tivemos, foi em 2016 ou 2017, que nós tivemos aquela grande crise hídrica no país, que São Paulo teve aquele problema do Cantareira, que não tinha água nos rios, secaram um monte de rios, vocês lembram disso? Sim. O que aconteceu nessa época, para vocês terem uma ideia, a lagoa, tem uma lagoa em Ribeirão Preto que ela alimenta o Guarani, tá? Para vocês terem uma ideia, ela secou. Ela secou, secou. E aí a previsão para ela retornar, eu não estou mais saneamento, eu não sei se isso aconteceu, mas a previsão de retorno, e ela não é pequena, ela é gigante, tá? A previsão de retorno dessa lagoa era de 3 a 4 anos para ela conseguir contribuir o que ela contribuía antigamente para o nosso Guarani aí. Teve um rebaixamento na região de Ribeirão de quase 4 metros de profundidade do Guarani. Só que vocês têm que pensar que o Guarani, ele pega quase o Brasil inteiro. Eu não tenho mapa aqui agora, nem não ia falar disso, mas ele pega quase o Brasil inteiro. Então vocês imaginam ele rebaixar 4 metros, o que aconteceu em todo o Brasil. Então, assim, preservar a água é importante? É. Pode acontecer de acabar aí a água no mundo? Não tão próximo, mas tem que se cuidar porque a exploração de água está muito grande. Então, qualquer coisa vamos furar poço, vamos furar poço, vamos furar poço, e é muita gente consumindo. É muito desperdício de água consumindo, tá? Então, a gente precisa cuidar bastante dessas águas subterrâneas aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa considerar nessa nossa situação aí de água subterrânea é o que a gente chama de porosidade.
que é porosidade? A porosidade, gente, é a quantidade de água que vai ser absorvido pelas partículas dentro do solo, ou das rochas, ou dos minerais, tá? Então, como funciona mais ou menos isso? O que significa essa porosidade? Vamos dar um exemplo aí para vocês. Vamos pensar assim, se vocês pegarem uma pedra, tá? Uma esponja e um vaso de planta. E daí vocês vão jogar a mesma quantidade de água nos três, tá? A pedra vai absorver água? Depende da pedra. Vamos colocar aí que seja até uma pedra porosa. Não vamos colocar uma pedra lisa, não. Uma pedra porosa, ela absorve água, certo? Sim. Tá. Porém, o que acontece? Ela vai absorver, só que ela vai chegar num limite que ela para de absorver porque ela fica impermeável, ou seja, ela não tem tantos poros e essa água vai evaporar rápido, concorda? Sim. Se a gente colocar numa esponja, ela vai absorver muito mais água com a pedra, não é isso? Sim. Exato. E no solo, ele vai absorver mais água, por incrível que pareça, do que a esponja, tá? Se você pegar um solo seco, lógico. Porque ele vai absorver toda aquela água lá. Ele tem uma porosidade grande dentro do solo. Certo? Sim. Concordam até aí? Concordo. Ela vai preencher os espaços, né? Que tem. A porosidade seria, no caso, aqueles espaços entre um grão de areia e outro, né? Ela vai preencher. Então, não. Ó, a porosidade é o espaço vazio que está dentro do grão. Ele está dentro do material, não é aquele espaço vazio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, se você. Vamos supor que vocês peguem um grão de argila, que a argila tem um maior poder. Então, você vai pegar um grãozinho de argila. Esse grão de argila, que ele é minúsculo, microscópico, se a gente estivesse aumentando, ele é cheio de poro e cheio de fissuras, tá? Ou um grão de areia, que o grão de areia ele já tem menos poros e menos fraturas porque ele é de quartzo, mas de sílica. Mas vamos pensar no grão de areia ou no grão ele vai encher de água. A hora que ele saturar de água, ele começa a ficar com água fora desses grãos, tá? Então isso a gente chama de porosidade, é a porosidade do material, tá? É o quão poroso é o material. Ah, mas tem as partes de vãos também? Tem. A gente tem essa parte de vão também, mas aqui a gente está falando exclusivamente da porosidade do material. Então, vamos colocar lá na parte de água subterrânea, que vai chegar a rocha lá embaixo, que a gente vai falar mais para frente, que ela tá lá confinada, né? Então, vem o nível de água que chega até a rocha, como ela vai ter pouca porosidade, ela vai ficar estanque lá e não vai mais passar, certo? É daí que vai começar a formar a nossa água subterrânea. Então ela chega num determinado ponto que ela não tem mais porosidade, então ela para de percolar e ela fica tipo de um local estanque, vamos dizer assim. E aí ele vai enchendo de água. Ok? Ok. Tá. Então, para a gente fazer essa parte aí de cálculo para saber o nível de porosidade que existe, a gente usa o volume de vazios, tá? Que são os volumes de vazios de grãos, pelo volume total, que é a relação ao total da rocha do solo.
Então, vamos pensar assim, vocês pegam... Eu vou falar mais uma... É lógico que existe um processo maior em laboratório, mas mais ou menos para vocês entenderem é o seguinte. Eles pegam o nosso volume de solo, vão, sei lá, vocês pegaram 100 gramas de solo, vocês vão secar essa terra, tá? Pesar, ver o peso específico para poder depois achar o volume. Depois que vocês fazem, vocês jogam água até saturar a água dele, até ele infiltrar. Você vai mexendo lá até ele virar uma lama ou ficar com água dentro desses partículas aí. Aí você pesa de novo. Então, o nosso volume total de solo é o volume que você pegou. Depois você vai ter que ver o volume de vazios, que é ele vazio, ele com água, aí você acha o volume total, o volume de solo que você tem, tá? Vai tirar um do outro e tal e acha o volume de solo. E aí vocês acham como funciona aí essa porosidade em porcentagens aí, se eles são muito porosos ou pouco porosos e tudo mais, tá? Então vamos lá. Então, que nem a gente falou, elas são os espaços vazios que existem entre as partículas sedimentares, que também pode estar associado a fraturas de rochas, tá? Ou até mesmo a dissolução sofrida após um evento diagenético aí. Então, o que acontece? Se você tiver uma fratura numa rocha, dentro dessa fratura tem porosidade, tá? Ela vai se tornando capilar, vai tornando uma porosidade maior dentro dessas fraturas. Aqui a gente tem uns exemplos aqui, ó, que a gente fala que é intergranular, que é o das argilas e de areias e tudo mais. E aqui a gente fala em porosidade de fraturas e aqui a porosidade de condutos kársticas, que são as fraturas mesmo. A kárstica é quando rompe, quebra mesmo. Então, nós temos toda essa parte aqui, que elas são a porosidade que a gente tem dentro da nossa rocha, dentro da nossa... Lá embaixo, falando das rochas e do solo agora, tá? Tudo que vocês pensarem em porosidade, gente, agora, a gente tá falando de porosidade lá embaixo, no subsolo, tá? Então, a gente não tá pensando em coisas muito soltas, a gente tá pensando em coisas mais compactas, tá? Lógico que aqui, a hora que a gente fala dos rios, que eles têm uma porosidade maior e eles vão percolar essa água para baixo, lógico, vão, tá? Mas a gente tem que pensar na porosidade lá embaixo, do que vai acontecer lá embaixo agora, para saber se essa água ela vai ficar parada ou se essa água consegue retornar. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, alguns valores comuns de porosidade que são o solo 55%, cascalho de 20 a 40%, a areia de 25 a 50%, a argila de 50 a 70%, o arenito de 5 a 30%, calcários e dolomitos de 10 a 30% e basalto fraturado de 5 a 40%. Olha, gente, tem um negócio interessante que a gente fala o seguinte. Quando a argila, nós vamos falar isso mais para frente também, mas vamos já dar um spoiler para vocês. A argila, ela é um dos maiores fatores de impermeabilização de solo, tá? Então a argila, ela é responsável por deixar o solo impermeável. Vamos pensar assim, quando não sei se vocês já viram asfaltar uma rua. O pessoal joga água e vai compactando, joga água e vai compactando, joga água e vai compactando, fechando os poros e os espaços que existem entre a argila e a parte de baixo. Vocês podem ver que aí ela se torna bem impermeável. Não é lógico que ela não está completamente impermeável, porque não virou rocha ainda, mas não virou um argilito, mas ela se torna mais impermeável. O que acontece, gente? Olha o tamanho que ela tem de porosidade, de 50% a 70%. A argila é um dos materiais mais porosos que a gente tem. Mas depois a gente vai explicar o porquê acontece esse negócio da impermeabilização. Pessoal, dúvidas até agora?
Por enquanto não, professor. Ok, qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí. Espera só um segundo. Vocês vão me interrompendo aí. Bom, agora a gente vai numa coisa chamada permeabilidade. Aí eu falo para vocês, o que que é permeabilidade? Hã? É a capacidade de absorção do material? Na realidade, é a capacidade de deixar a água passar por ele, tá? É a transmissão do fluido. Ele possibilita a, 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 a passagem de fluidos ou não. Então, um material muito permeável, ele vai deixar a água passar rapidamente. Um material com uma permeabilidade muito baixa, ele não vai deixar água. Que nem vamos falar assim, a porosidade é os espaços que tem vazio, certo? A permeabilidade é o quanto a água consegue caminhar por esse material. Então vamos voltar ao assunto do nosso asfalto lá. A gente tinha, vamos colocar um solo completamente solto, aí choveu e entrou água. O que vai acontecer com essa água? Ela vai penetrar rápido na terra, não é isso? Sim. Tá. Se ela tiver muito compacta, eu estou colocando o mesmo solo só para ter ideia. A gente poderia falar do asfalto, vamos supor. Se ela tiver muito compacta, o que acontece? Ela vai demorar muito mais tempo para descer, não é isso? Sim. Isso é que a gente chama de permeabilidade. É esse tempo que ela demora para conseguir passar de um lado para o outro pelo material, tá? Isso a gente chama de permeabilidade. Então, o que acontece existe porosidade, que é um monte de furinho lá, o que a água consegue absorver, e depois que ela absorve, ela começa a decantar. Imagine aí vocês, quem já fez café? Eu já. Mas em coador, sem ser Enquador. máquina, coador. Em máquina Tá, também. Enquador já. tá. Quando o pó de café tá seco, o que acontece? Ele tá cheio de poros lá porque ele é bem poroso. Daí você joga água nele, ele vai encher de água, encher os poros e vai saturar. A partir da hora que ele pega a saturação dele, o que ele acontece? Ele começa a fazer a permeabilidade, que é escorrer o café para dentro do bule ou para dentro da garrafa, certo? Então, essa parte é a permeabilidade, é o quanto ele demora para poder é, transcorrer esse caminho até onde ele quer chegar. Tem uns exemplos mais para frente, tem umas imagens lá, a gente vai mostrar elas, mas só para vocês entenderem aí o que é permeabilidade. Então, pensa assim, se você jogar, vamos falar assim, beleza, eu vou fazer um café, vamos voltar no café. Eu vou jogar o pó de café dentro do coador, ok? Então eu joguei o pó de café dentro do coador. Daí o que acontece? Você jogou o pó de café, jogou a água lá, beleza, ele coou, virou café. Agora vamos falar o seguinte: ao invés de vocês jogarem o pó de café, que ele é bem poroso e ele absorve bastante água e ele demora para percolar, ele é pouco permeável, em vez de pôr esse pó de café, eu vou colocar os grãos do café lá dentro, tá? Grão de café torrado. Peguei os grãos torrados, joguei lá dentro e joguei água. Vai acontecer o quê? Vocês vão ter café? Não. E a água vai escorrer como? Muito rápida?
Não. Não assim. Eu não sei. Pera aí, volta um Ó, pouco, professor. você jogou o pó de café e jogou a água. Quando você joga pó de café e água, ele demora para coar, não é isso? Sim. Se você jogar só os grãos, joga só os grãos, não tem mais pó, só a sementinha lá e joga água, o que que vai acontecer? A água vai descer mais rápido ou não? Ah, sim, sim. Então, isso é permeabilidade, tá? É a quantidade, é o tempo que a água consegue correr por, por meio desses grãos aí, por meio desse material onde ela tá? Isso chama-se permeabilidade. A gente chama de permeabilidade e condutividade hidráulica. Gente, tem um monte de livro aí que eles falam de condutividade hidráulica. Ela é igual permeabilidade. Vamos entender o negócio. Ela não é igual, tá? Eu vou até depois acho que tem até falando um pouco mais sobre isso. Eles falam como sinônimos, mas entenda o seguinte: para se calcular permeabilidade, você consegue calcular com vários tipos de líquidos. A condutividade você consegue calcular com água. Então, se vocês forem fazer cálculos de permeabilidade, cálculo de condutividade, que a gente faz esses cálculos realmente na parte de água, como a gente vai trabalhar só com água, não tem problema a gente usar permeabilidade e condutividade. Porém, se eu mudar o líquido, elas vão dar resultados completamente diferentes, tá? Então, elas não são sinônimos, tá? Elas só são sinônimos quando a gente vai usar a parte de água. Se ela é água, tudo bem. Se ela não é água, não é o mesmo resultado, tá? Elas são completamente diferentes aí, tá? Mas nós vamos falar delas mais para frente. Eu estava falando do pó de café. Então vamos lá. O que a gente faz para estudar porosidade? Então, quando a gente tem porosidade, a gente tem uma argila, você vai jogar a água na argila e vai ficar mexendo ela até você ver que ela vira uma lama, né? Todo mundo já brincou com bolinha de lama? Sim. Lógico. Isso. Ela vira uma bolinha de lama. A hora que você vê que ela absorveu toda a umidade, ela não tem mais como absorver a umidade, é onde a gente vai ver a porosidade, tá? É aí que a gente mede a porosidade. Então você vai jogando água, a hora que você vai, ó, ela saturou. Saturou é que ela tem um nível de porosidade. É aí que você vai medir dos volumes totais lá, que eu vou pegar esse volume total de terra, e daí eu preciso saber quais espaços vazios tem, então eu ponho água, aí eu acho o volume que tem de umidade, e aí eu acho o número de vazios que tem dentro dessa argila. E aqui a permeabilidade. O que, que a gente faz? A gente põe um guardanapo de papel, tá? Embaixo desse funil e joga argila. Aí você joga água dentro da argila. Mesma coisa a gente vai fazer o teste com areia, tá? Joga água na areia, espera ela saturar a água, tal. Vocês vão ver que existe uma porosidade menor da areia do que da argila, por incrível que pareça, mas existe, apesar da argila ser bem mais fina. E faz o mesmo processo. Põe um guardanapo de papel embaixo, um funil e joga areia. Se vocês quiserem fazer esse teste, pode fazer, vocês vão ver que vai dar certo. Funciona, de permeabilidade funciona. Bom, o que acontece com permeabilidade em argila, gente? Por ele ter os grãos muito pequenininhos, mas muito minúsculos, a hora que você joga água nela, ele satura rápido, tá? Então a porosidade dela é alta, ele absorve muita água e ela satura rápido. Então ela se torna como se fosse um material mais impermeável. Vamos pensar que tem o papel toalha, tá segurando lá, como ele tem muito pequenininho, ele fica como se impermeabilizasse esse papel ali nessa camada ah, que está descendo. Então, o tempo de decantação, vamos colocar assim, a permeabilidade desse material de argila é muito menor do que o tempo de permeabilidade da areia, tá? Então, se você jogar água na areia, vocês vão ver que ela vai enxugar rápido e já vai descendo
com fluxo maior. E a argila, ela vai ficar lá na argila, demora para descer. Então é por isso que a gente fala que a argila se torna impermeável. Se vocês pegarem, geralmente, em fundo de poço, ou ela tem rocha, ou ela é argila, ou argilito, tá? E aí a água não consegue percolar, formando aí os depósitos aí de água subterrânea, tá? De água subterrânea. Tanto que vocês podem ver, tirando aí mar, essas coisas, se vocês forem ver em lagoas, geralmente o fundo de lagoa ela é argilosa. Dificilmente você vê fundo de lagoa com areia. Ah, mas tem areia? Tem. Lógico que tem. Tem porque tem o desgaste das rochas, vai formando areia e tudo mais. Tem. Mas a porosidade da argila, se você for tirando areia, 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 vai chegar uma hora que você vai achar argila. Porque é a argila que vai estar segurando toda essa água. Ok? Ok. Tá. Bom, pensando em permeabilidade e condutividade hidráulica, a gente pode distinguir alguns tipos de hidrogeologias que tem no gráfico aqui. Então, primeira coisa, a gente tem uma unidade chamada aquífero. O que é um aquífero? Ela é uma unidade hidrogeológica capaz de armazenar água e transmitir água subterrânea em quantidade suficiente para abastecimento. Exemplo, Arenito Bauru. Então, o que acontece? Nós temos lá a rocha que está impermeável, ou um argilito, alguma coisa. Aí nós temos o nosso parte de arenito, tá? E dentro desse arenito, que é bem alto, vamos dizer assim, você tem toda a água que está acumulada aqui, tá? Então, o que acontece? Como esse arenito tem grande permeabilidade, a hora que você fura um poço aqui, ó, essa água que está na areia, ela consegue entrar para dentro do seu poço, tá? Isso é que a gente chama de permeabilidade. Então, ela consegue caminhar horizontalmente para dentro do poço, fazendo o caminho dela. Nós estamos falando de caminhos, que a gente está falando de permeabilidade, condutividade. Pensem assim, tá? Eu acho que tem uma figura melhor lá, mas vamos tentar pensar assim. Eu tenho meus aquíferos, depois a gente fala de novo. Eu tenho meus aquíferos, a água, além dela vir de cima para baixo do solo, para chegar aqui no nosso subsolo, no nosso aquífero, ela também se movimenta pelas laterais, tá, gente? Então, isso que a gente fala que é a permeabilidade que tem do nosso material. É a condição de ela ficar se movimentando pelas laterais, tá? Tá. Agora nós vamos falar desse aquiclude. Tranquilo o aquífero, né? Sim. Tá, eu vou mostrar mais figuras depois para vocês. Vamos lá. O aquiclude é uma unidade hidrogeológica também, que, muito embora ela consiga armazenar água, ela não consegue, não tem capacidade de liberar devido à sua baixa permeabilidade, tá? Então, é o que a gente fala de argilito, argilo ou no sedimento. Então, pensando aí na nossa rocha aqui, vai azul mesmo. Pensando aqui na nossa rocha, o que acontece? Se tiver uma camada de argila antes do arenito, então vamos falar, a areia tem uma grande condutividade. Se aqui for argila, essa água que está na argila, ela não tem como ela ficar passeando de um lado para o outro aí, tá? Porque o tempo de permeabilidade dela é muito lento. Então, se você furar um poço lá, se você achar argila nesse poço, argilito, provavelmente você não vai ter água. Você pode até ter, mas
O tempo de recuperação desse poço é muito grande, tá? A gente vai ver daqui a pouco a lei de Darcy aí, que é o tempo que a gente tem aí de percolar essa água, de movimentação. Mas em poço, geralmente, a gente faz testes de vazão. O que é o teste de vazão? Você tem que ficar bombeando o poço, tá? Então, ele tem um nível estático lá, nível de água estático, que fica o nível do poço, que é o nível que ele tem que estar normal lá, tá? E a gente tem o que a gente chama de nível dinâmico, tá? O nível dinâmico é o nível que seria do aquífero. Então, desculpa, acho que eu inverti. Nível estático é o nível do aquífero, nível dinâmico é o nível quando ele está cheio de água. Então, quando você está bombeando, esse nível dinâmico ele vai baixando, baixando até parar no nível estático dele, tá? Daí, depois que você faz esse bombeamento, você para o bombeamento, fica aí 24 horas bombeando, para e vê quanto tempo ele demora para retornar de novo essa água no nível dinâmico dele. Isso é o que a gente chama de permeabilidade para saber se o poço está sendo permeável e tem água voltando. Se ele não voltar e demorar muito para voltar, você não tem areia. É lógico que você já viu o material na hora da perfuração, mas você não vai ter. Pode ser que você tenha pego argila ou rocha ou algo assim. Tem os Aquitard. É uma unidade hidrogeológica capaz de armazenar água. No entanto, ela libera muito lentamente, pois possui uma porosidade e permeabilidade baixa. São os arenitos misturados com argila, tá? São o argilo siltoso, o argilo arenoso que tem no fundo aí, que aí ele não tem uma percolação grande. Então é muito baixa também essa percolação. E o aquífugo. Eita. E nós temos o aquífugo. Cadê? Eita, nós. O aquífugo também ele é uma unidade hidrogeológica que não possui capacidade de armazenar e tão pouco de transmitir água, pois não há porosidade e nem permeabilidade, tá? Tipo, basalto sem fraturas, tá? Ele não vai armazenar, nem vai transmitir essa água. Ó, quando a gente fala de basalto aqui, a gente está falando basalto como parte de cima da camada, hein? Não aquele que está retendo a água, tá? Se ele estiver na parte de cima, se o basalto estiver aqui, aqui em cima, e a gente chegar com o nosso poço até aqui, mais ou menos, tá nós. Então a gente tinha um poço aqui que a gente furou. Então, essa camada, vamos supor que seja basalto. A gente furou o poço até aqui sem romper o basalto, não vai ter água, porque esse basalto não consegue, nem tem porosidade, nem permeabilidade para mandar essa água para cima, ok? Então, ele chama aquífugo. Ok, então vamos lá. Voltando ao nosso ciclo de água lá, então a gente tem lá, chove, a água cai no solo, ela começa a percolar ou penetrar no solo, né? Penetrar direto, até que ele vai chegar num local onde pode ser ou rocha, ou argila, ou algo bem impermeável, e ele forma o que a gente chama. Ele forma o que a gente chama de zona de saturação de água, tá? Então, essa zona de saturação de água, ela é o que a gente chama do nosso lençol freático, ok? Então, a gente tem aqui o nosso lençol freático.
que é esse nível aqui de baixo, tá, gente? O nosso lençol freático, o que a gente chama de franja capilar. O que é essa franja capilar? Essa franja capilar é o seguinte, vamos olhar no detalhe maior aqui, o que é essa franja capilar. Não sei se vocês estão enxergando, esse azulzinho mais clarinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa parte mais clara. Ela é quando ela fica em contato com a parte de minerais, areia, sei lá o que, mas ela não é o nível de água. Vamos supor o seguinte, vocês derrubaram, pega um copo d'água, tá? Vocês têm um copo d'água. Daí o que acontece? Vocês pegam uma folha de papel, desses papel absorvente, e coloca aqui em cima desse copo d'água. O que vai acontecer com essa folha de papel? Aí, pessoal, o que acontece com a folha de papel? Marco, boa noite para você que entrou agora. Pessoal? Alguém na escuta? Everton, Wanderson? Oi, professor, minha tela não está aparecendo o slide, nada. De quem? Do seu, Everson? Não Aí, está? pronto, voltou. Tá, Não estava, agora voltou. tá. É que de vez em quando eu preciso entrar no canal de vocês. É que deu um sininho aqui, eu achei que tivesse entrado mais alguém, mas não era. Então vamos lá. A gente está falando de franja capilar. O que é a franja capilar? Então tem lá, ó. Vamos pensar. Eu peguei o copo da água, eu tenho um copo cheio de água e coloquei um papel absorvente em cima desse copo. O que acontece com esse papel absorvente? Ele absorve a água. Ele absorve a água. Vamos colocar que seja um papel muito resistente que ele vai ficar lá eternamente. Ele sempre vai estar úmido, molhado, não vai? Sim, Mas ele não é o nível de água, ele simplesmente é um papel que absorveu a água, não é isso? sim. É exatamente isso a franja capilar, tá? É como se o solo absorvesse uma camada pequena de água, e essa camada pequena de água a gente chama de franja capilar. Então, essa parte sempre vai estar molhada, que é do solo lá. Então, geralmente a gente fala quando está chegando perto de água, a gente fala, chegou na franja capilar, porque a hora que você tira o material do amostrador lá, ele tá bem molhado. Não tem água ainda, mas ele tá muito molhado. Você pega na mão assim, tá úmido, bastante molhado. Daí você fala, eu cheguei na franja capilar, tô chegando na água subterrânea aí. Aí você consegue medir quanto tempo você está chegando. Vamos pensar assim. ah, Quem já foi na praia e fez buraco na areia? Eu já. Já? Apesar de não gostar muito de praia. Tá. Então vamos imaginar assim. Você está cavando um buraco na areia, a areia está bem seca, daí ela vai começar a ficar úmida, úmida, úmida. Aí você chegou na franja capilar do seu poço, do seu nível de água, tá? Do seu lençol freático. Você cavar mais um pouco, tirar essa areia, ela começa a juntar água no poço, não é isso? É aí que você chega no seu lençol freático. Então a franja capilar é quando você chega naquela umidade da areia. Bom, gente, aqui é só uma outra visão. Então a gente tem a zona não saturada, né? Que é a zona da aeração que a gente fala. Então é a parte seca, é a parte onde está os grãos com poros aí, se tiver em
em época de não chuva ou muita seca, ela vai estar em espaços vazios com ar e talvez com um pouquinho de água. Aí a gente tem a nossa franja capilar e a nossa zona saturada, que é aí que vai formar a nossa zona freática aí, ou saturada, que vai formar o nosso nível freático, o nosso nível de água aí do nosso poço ou do nosso água subterrânea. Então vamos lá. A gente tem alguns tipos de aquíferos aí que a gente pode distinguir aí conforme a pressão de água que tem entre os poros, aí que elas estão submetidas entre os poros aí. Então, vamos lá. A gente tem os aquíferos livres. O que são os aquíferos livres, pessoal? É aquela água que está embaixo da terra, porém ela não está confinada, tá? Elas não são presas por materiais impermeáveis. Se vocês forem pensar em situação de poço, é o que a gente chama de poço caipira, tá? Então, eles estão tem um lençol freático ali, então a gente tá ele numa situação livre, tá? Qual o grande problema aí da gente falar, então, por que eu não posso fazer poços caipiras em vez de fazer poço artesiano para fazer o abastecimento de água? Porque ele está diretamente ligado à água de chuva e percolação somente do solo, tá? Então, o que vai acontecer? Na época de seca, se não chover, esse lençol freático tem a tendência dele é abaixar e evaporar. Ela ainda está numa zona de evaporação aí, por isso que ele chama aquífero livre, tá? Aí a gente tem os aquíferos semi-confinados, que ele não consegue, ele acha uma camada impermeável para ficar presa, tá? Porém, o que acontece? Como ele está ligado próximo a um mar, ou ele vai desaguar num mar, a gente chama de semi-confinado, porque ele consegue ainda ter fuga para o mar. Apesar da diferença de água salgada, de massa específica deles, a água demora mais para se penetrar com a água do mar. A água do mar forma tipo de uma barreira, mas mesmo assim ela continua escoando uma parte para o mar, tá? Então ela não é um confinado. E o confinado realmente é aquele que fica entre duas rochas ou duas áreas impermeáveis. Aí não tem jeito, você tem que furar essa parte impermeável para chegar até ele, senão você não chega. Ou por alguma fratura que ele tenha por aí, pelo meio aí. Então pode ter alguma fratura aqui no meio do basalto, no meio da argila, do argilito, e aí essa água vai entrar para dentro dele, tá? Aí pode acontecer, porque daí ele estaria vazando. E a gente tem uma coisa chamada de aquífero suspenso. É quando ele encontra uma parte impermeável, só que é só um pedaço, tá? Ele forma tipo de um lago embaixo da terra, tá? Então ele forma tipo de um lago aí suspenso embaixo da terra, e aí a gente chama de aquífero suspenso também. Tem esse tipo de aquífero que a gente fala também, tá? Então são os 4 tipos de aquíferos que a gente tem. Bom, a gente estava falando lá de permeabilidade, de velocidade de fluido. Então teve um cara chamado Henry Darcy, em 1856, que ele começou a verificar que existe um movimento de água lateralmente dentro das zonas de saturações aí, e ele criou aí uns experimentos e fez a lei de Darcy aí e conseguiu chegar nas fórmulas para calcular essa velocidade, tá? Aqui ele faz o experimento dele, que ele tem com tubos. Então, é a área de seção de uns 2 cilindros que ele vai pegar aí. E daí ele vai
obter uma vazão que vai de uma determinada altura 1 e de uma determinada altura 2, e através disso ele vai medir o volume recuperado em tempo, e aí ele consegue com a vazão específica obtida aí, tá? Então essa é a nossa fórmula aqui, que é o K, que é o coeficiente de permeabilidade, que ele é a variação da altura, tá? Dividido pelo a distância, tá? Ou pela área. Então seria a vazão sobre área que ele considera, tá? Então é essa fórmula do Darcy aí. Nós não vamos calcular, mas a gente sabe que existe uma fórmula para calcular. Então, para eu saber qual que é o índice de deslocamento lateral aí, qual a velocidade, que é em metros por segundo aí, o coeficiente do Darcy, para a gente saber essa velocidade aí que a água está percorrendo o sistema, a gente usa Darcy, tá? Ele fala aqui, inclusive, que nessa fórmula, para a gente chegar nessa água subterrânea, porque aí ele está fazendo em condutos livres, né, gente? São 2 tubos, é o que a gente chama de conduto livre, então a água está caindo livremente aqui, né? E a fórmula é feita a partir de condutos livres. E quando a gente vai fazer em águas subterrâneas, a gente precisa levar em consideração permeabilidade, viscosidade e densidade da água, tá? Então a gente tem essas outras situações aí. Outro jeito de se medir essa permeabilidade, essa condutividade de água é no campo, tá? Então a gente tem que realizar um experimento lá no local para saber qual que é a nossa velocidade aí, a permeabilidade e a velocidade de condutividade hidráulica. Esse método, gente, chama-se slug test. Tá. Ele chama slug test, tá? Que é esse slug test aí? É um dos testes que o pessoal mais faz aí, tá? Geralmente eles fazem isso em poço, tá? Mas dá para fazer se você tiver um lençol freático aí, dá para você saber essa intensidade. Você faz um poço, tá? E espera esse poço encher de água, certo? Então você tem lá que a gente chama de nível estático, que eu falei para vocês, tá? Que é o nível, até o nível que é normal que vai para a água, que é o nível lá que a gente falou do nosso aquífero lá, que é da zona saturada, né? Então esse aí é o nosso nível da zona saturada. O que vai acontecer nessa situação aí, gente? Depois que você perfurou o poço, que você tem que saber qual é o diâmetro dele, geralmente ele vai ser, porque existe uma fórmula para se calcular o slug test, ele vai ser 2 vezes o raio do tamanho do cilindro que ele vai colocar, tá? Daí você pega um cilindro de um raio determinado, tá? E coloca dentro desse poço, tá? O que vai acontecer? Essa água que está subindo, você vai conseguir ver um nível de quanto tempo esse nível vai subir, tá? Então tem uma determinada vazão desse nível. O que pode acontecer também? Como o nível da água, a gente falou que isso aqui é nível estático, não é isso? Se a gente está falando em solo, sem ser um poço encamisado, que a gente chama, tá? Ou seja, ele tem permeabilidade em volta do poço. Essa água que você colocou nesse cilindro, ela vai sair para fora, certo? Certo ou não, pessoal? Certo.
Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, vai esvaziar esse nível, certo? Imagine que você tem um copo cheio de água, você vai colocar sei lá, um cilindro dentro desse copo. Vai esvaziar a água, não vai? Sim. Ok. Daí o que acontece? Daí você tira o cilindro. Na hora que você tira o cilindro, o nível da água, ele vai ficar abaixo do nível estático, certo? Aí você começa a contar o tempo que ele vai recuperar para voltar ao nível estático dele. E aí tem uma fórmula, eu não sei se eu pus a fórmula, mas acho que não, porque não tinha muito significado a gente pôr a fórmula. Daí o que acontece? A hora que ele voltar ao nível de água dele, vocês fazem o cálculo de quanto tempo ele demorou para recuperar esse nível. E a partir dessa recuperação, vocês conseguem determinar a condutividade hidráulica, tá? O tempo de condutividade, ou seja, o tempo que ele está percolando essa água, o tempo que ele está permeabilizando essa água e voltando ao nível dele, ok? Ok. Tá. Isso é importante, gente, é muito importante para a gente saber que o nível de água tem ele percola rapidamente e volta. Para quem está fazendo engenharia civil aí, não só parte de hidráulica, tá? Vocês imaginem o seguinte: se vocês forem fazer uma fundação em algum local, vamos supor que seja na parte do litoral lá, vocês precisam tomar cuidado, porque o nível de água geralmente ele está aqui em cima, ele é alto o nível de água porque você está próximo do nível do mar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer todo o bombeamento. Então, você vai ter que fazer tipo de um poço no local, bombear essa água para rebaixar esse nível de água e poder fazer as fundações da estrutura, tá? E aí você vai ter que impermeabilizar toda essa fundação em volta, porque a hora que você tirar esse bombeamento, o nível de água volta. Certo? Então, esse teste que a gente faz é importante para saber o tempo que tem de retorno para você poder dimensionar uma bomba para você poder fazer o rebaixamento desse nível de água. Tá? Então, isso é muito importante para vocês, essa parte de água subterrânea aí. Quando a gente fala de água subterrânea, não é só que ela está lá embaixo do subsolo. Tem o nível do mar ali. Quanto mais próximo do nível do mar, mais próximo nível de água a gente tem, né? Bom, esse é um dos métodos. Outro método que a gente consegue ver são os métodos através de mapas, tá, gente? Então a gente consegue pegar mapas aí que a gente tem as nossas cotas de superfície freática, linhas equipotenciais, e aí vocês conseguem achar de onde vem vindo a água. Só que isso é mais fácil explicar do que falar, quer ver? Ó, aqui a gente tem as nossas cotas das nossas curvas de níveis, tá? Quando vocês veem essa cota aqui, ó, quem já viu topografia? Alguém já viu topografia? Em Bom, aula, não, pode falar. em aula não. Tá, você já viu no serviço alguma coisa? Já sim. Tá. O que significa essas cotas aqui, gente? Isso aqui é como se fosse aquelas curvas de níveis, tá? Que vocês veem aí ah, o pessoal fazia aí em plantações de cana lá. Essa cota nada mais é a altura que está a terra do solo. Então, se você pegar aqui, ó, ela está uma cota de 585. É cota, tá, gente? Não pensem, é cota tirada por teodolito e tudo mais. Não é em metros, não é em nada. São cotas.
Então, se eu tenho 585 aqui, nessa área laranja aqui, nessa curva de nível aqui, ó, essa curva toda linha azulzinha onde está essa cota 585, ela tem 585. Quando ela muda a cota, ela tem que mudar a curva, tá vendo? Tá vendo que aqui continua 585, ó. Ela passa por uma aqui que tem 598, mas a 598... Deixa eu apagar aqui que eu... para poder enxergar. Ela passa porque essa cota 598, uma cota 598 é essa bolinha de cima, tá vendo? Então, o que quer dizer aqui? Que nesse terreno, essa bolinha aqui é como se fosse um morro, tá? Ele tá numa cota 598. Aí tem um vale lá embaixo, ele tá descendo. Aí, quando eu vou fazer de uma cota para outra, eu posso fazer em metros. Daí dá 60, 70, 80, 90, 38 metros de diferença. Então, dá para ver que é um negócio bem alto isso aqui, né? É uma montanha. Ela desce para uma cota 560, dessa cota 560, ela desce para a cota lá 517. Então, qual que é o sentido da água? Sempre da maior cota para a menor cota, tá? É uma coisa bem lógica, né, gente? Então, tipo assim, a gente considera que isso aqui é uma montanha, a água está escorrendo, né? E está indo para baixo aqui até chegar na nossa bacia de água aí, onde vai formar toda a sua nossa. Aqui ele está falando que é um embasamento cristalino. Se é um embasamento cristalino, essa rocha provavelmente é basalto. Então, se tem basalto aqui, provavelmente aqui tem uma grande quantidade de água que está descendo aqui dos alimentadores aqui para a nossa água subterrânea, tá? Então, ela sempre vem da maior cota para a menor cota. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu sim. Sim. Tá. Então, toda vez que vocês pegarem um mapa desse, se vocês virem uma curva de nível assim, vocês podem seguir. Tem uma cota 585, vocês usam muito isso, viu, gente? Principalmente quem for trabalhar em saneamento para saber fazer desnível de tubulação de água e esgoto, vocês vão precisar muito, tá? E daí você vai achando essas curvas para saber. Oi? Para fazer delimitação de bacias também. Delimitação de bacias, também usa bastante, tá? Então, tudo isso aí a gente usa bastante essas cotas aí, tá? Bom, daí a gente fala que toda essa dinâmica de água subterrânea, ela depende das nossas águas superficiais, né, gente? Então, como a gente já viu, o que acontece? A gente tem, tem um aclicude aqui que ele falou localizar, tá vendo? O que é o aclicude, gente? Ele encontrou um pedaço de rocha, um argila aí, que ele não dá para... Ele é impermeável, tá? Então ele retém a água, essa água não desce, essa que está aqui em cima, e essa de baixo também não sobe, tá? Mas o aclicude significa só que ela não desce, tá? Então a gente tem aqui nosso lençol freático principal, então chove, a água escorre, percola, entra dentro da terra e chega até a nossa zona de alimentação, nossa zona de saturação, tá? Aqui ele fala que é uma zona de alta pressão, porque ele está falando que é um aquaduto, vamos dizer assim, confinado, tá? E aqui é baixa pressão, porque ele tem um rio aqui que está alimentando esse aquífero também, tá? Gente, pode acontecer o seguinte, quando o rio alimenta o nosso aquífero aqui, ó, ele é chamado de efluente, tá? Agora vamos pensar que tem uma seca gigante, começou uma seca enorme, e esse nível meu da minha zona de saturação ficou muito baixo, tá? Ou seja, abaixo do nível do rio. Daí o que acontece? O próprio aquífero começa a alimentar esse rio, tá? Então, quando a gente fala que ele tem alimentando, quando ele está alimentando o rio, ele chama, quando ele está alimentando o aquífero, ele chama efluente.
É o nível do efluente. E se o aquífero estiver alimentando o rio, ele chama de influente. E aqui ele demonstra que quando o aquífero está muito cheio, ou quando tem uma saturação muito grande, que, né, aqui teve uma aquiclude localizada aqui, então encheu de água aqui, ele começa a surgir nascentes de rios, tá? Então essas nascentes aqui começam a alimentar também o nosso rio, e esse rio vai voltar a alimentar nessa nosso aquífero aqui. Ó, mas não passava aqui embaixo porque tinha essa parte impermeável. Ah, beleza, mas ele está brotando, formando um olho d'água, né, nascente de água, tá indo para o rio e o rio está alimentando a nossa zona de saturação, que é nossos aquíferos aí. Então, eles estão gerando aí ó, carga para o nosso aquífero também, tá? Bom, o que a gente pode falar agora também? Então, vamos lá. A água subterrânea, gente, como a gente diz, ela tem característica química e física completamente diferente do que as nossas águas superficiais, tá? A gente tem água superficial lá, ela está sofrendo a, a influência de ar, de gás carbônico, até de minérios que estão embaixo dele, só que ele não tem uma ligação muito direta com os nossos minérios aí, com os minerais. O que que acontece com a nossa água subterrânea? Então vamos lá que a gente tem o solo lá em cima e nosso aquífero aqui embaixo. Nosso aquífero está aqui embaixo. Quando chove, a água tem que fazer todo esse processo. Apertei aqui. A água tem que fazer todo o processo de infiltração até o nosso aquífero, ok? Então, esse processo que ela está fazendo aqui, ó, ela está passando pelo solo, por rochas, por minerais. E o que acontece? Quando ela geralmente passa, principalmente por solo, gente, o pH da água, ela abaixa, tá? Então, ele vira um pH ácido. E daí, como a gente sabe, quando ele cai, ou ele atinge as rochas, ou os minérios, ou mesmo se tiver minério aqui no solo, depois que ele passou o solo, aí já começa vários tipos de minérios aqui, que pode ter fragmentos minérios, né, gente? Então, a hora que ele começar a pegar essa parte de minérios, como ele está uma água ácida, ela age muito maior no desgaste dessas propriedades das rochas. E daí o que acontece? Essas propriedades passam para a nossa água, tá? Então, nossa água absorve essa parte mineral aí, por isso que a gente fala que é água mineral aí, né? Porque ela está cheia de minérios. Por isso que tem várias águas termais, águas que tem sulfídricas, que tem bastante sulfeto, tem aquelas águas que o pessoal fala, toma, faz bem, tudo. Então, toda essa parte da água aí é porque elas vão entrar em contato com os nossos minérios. Quando está descendo, ela se torna uma água mais ácida, ela entra em contato mais rápido com os nossos minérios e ela absorve esses minérios aí, incorporando na nossa água, tá? Então fica algumas coisas. Só para vocês terem umas ideias aí, a gente tem uns tipos de minerais e os íons, os cátions que eles são lá. Então a gente tem sódios, que nem o plagioclássio, umbrella, calcita, muscovita, biotita, granada. São tudo tipos de minerais que a gente encontra nas rochas, tá, gente? E elas recebem ação ácida, então elas liberam íons aí para as águas. Então, tem o sódio, tem cálcio, tem potássio, tem magnésio, tem cloro. Então, tem todos os elementos aí, conforme vocês vão
passando a água por esses tipos de minérios, eles vão mudando a característica delas e mudando os íons e pegando alguns aí para a própria água, transformando a água em mais mineral, tá? Bom, nossa, foi rápido a água. Se vocês não têm pergunta, gente, chegamos à situação problema. Até o momento não, professor. Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Não, o assunto até bem simples até. Ela é um... Envolve química que complica um pouco, mas a questão de estudar um pouco, ler um pouco mais, buscar um pouco mais. Então... a química é só a gente entender que quando você está passando pelo solo, principalmente na parte primeira dos solos lá, ele tem uma parte muito orgânica ali, né? Na parte solo orgânica. E isso reduz o pH da água, tá? Toda essa química orgânica que existe dentro do solo, ele reduz o pH da água. E a hora que ela encontra os minerais, como ela está uma água mais ácida, ela vai degradando os minerais mais rápido. Então, tem as partículas menores de minerais aí vão se dissolvendo na água e essas águas podem mudar as propriedades delas, tá? Então, ela pode ser mais sulfurosa, pode ser... tem águas aí que você tira do subsolo, que você vai medir o cloro, ela tem cloro. Você fala, como assim que ela tem cloro? Poxa, mas ela tem um cloro. Tem águas que a gente tem muito básico, porque às vezes ela fica em parte calcária. Então, o que acontece? Você vai tirar ela, o pH dela é 9. Você pegar lá para a região de Araçatuba, mesmo a região de Ribeirão Preto, Guará, para aqueles lados, a água é bem base, tá? O pH dela chega a ser 9. O ideal é pH 7. Daí você sente, você vai tomar banho na água, quem não vive na região, chega lá de vez em quando, você vai tomar banho na água lá, a hora que você sai do chuveiro, você começa a passar a toalha, você fala, nossa, mas não enxuga, parece que você está molhado ainda, tá? Parece que tem um óleo, fica mais engordurada a mão. O que vocês podem fazer de teste? Talvez com bicarbonato de sódio. Sei lá, quando vocês mexem com alvejantes, sei lá, vocês põem água com alvejante, depois você vai lavar a mão, parece que não sai o alvejante, parece que está grudado na mão. É porque o pH é muito alto, tá? É a mesma sensação que você teria da água com pH alto. E aí vão mudando as propriedades químicas. É difícil você falar o que tem uma água, o que não tem, porque dentro dessa água você vai ter que fazer análise Ô, química, tá? professor, Oi. professor, a água com gás, ela é levemente básica também, não é? Água mineral com gás, Se ela for ela tem um gosto adstringente. se ela for natural, sim. É, Porque essas que vêm de garrafinha, elas não são natural, tá, gente? Elas são colocado gás carbônica. Mas a água natural, mineral natural, que tem lá em Minas, acho que é São Lourenço do Turvo, que tem uma fonte de água gaseificada natural, ela sim é mais básica. dá para perceber no paladar, né, que tem essa diferença aí O sabor essa- muda, essa- fica um sabor estranho na água, ele muda o sabor da água. A gente, quando toma água de outras cidades, que o pH é mais alto, você sente a diferença de sabor. Apesar que não tem mudança de sabor, só é textura, Oi? como se fosse a textura da água, assim, por assim dizer, né? A gente É, sente uma diferença assim, psicológica. porque na realidade a gente sente a diferença de sabor, porque assim, a água não tem sabor, tá? Ela é inodora e sem sabor. Mas o que acontece? Como o pH da nossa boca é em média 7, 6,5, 7, a hora que você pega em pH 9, você sente uma diferença de pH. Então é por isso que você fala que tem um sabor diferente. Uma outra coisa, pessoal. A água subterrânea, ela tem contaminação?
Você diz de micro-organismo, sim? Exatamente. Geralmente não, mas pode acontecer, né? Na realidade elas têm, tá? Porque vocês imaginam que mesmo no subsolo existem micro-organismos vivendo no solo, nas rochas, micro-organismos de água, tudo, tá? E ela passando pelo solo, ela levou micro-organismos. Para vocês terem uma ideia, parece brincadeira, mas não é. Quando vocês fazem a análise de água de poço, primeira vez, você terminou de perfurar o poço, tirou a água, na realidade, para vocês terem uma ideia, antes de utilizar a água de poço, você precisa ficar de 24 a 48 horas bombeando água. Quem já viu uma abertura de poço, sabe que a água fica jorrando na rua lá por 24 horas, pelo menos, para fazer limpeza de poço, tá? Depois que você fez toda a limpeza, fez toda tirou toda aquela água, toda a lama, tudo, você faz análise de água. 99,9% vocês encontram coliformes fecais, tá? Mas nossos coliformes? Não, coliformes fecais pode ser dos animais, da terra, tudo que foi levado, que decantou na água, e não necessariamente que seja humanos, mas existem, tá, gente? É em pequena quantidade? Porque se ela tiver muita quantidade, é uma água poluída. Então, aí teve como vocês disseram aí, acho que foi o Wanderson que disse, aí já existe uma contaminação dentro do poço, tá? Aí alguma coisa tem de errado, aí precisa analisar para ver o que é. Mas geralmente um pinguinho de coliforme sempre tem ela tem contaminação, um pouquinho tem, tá, gente? Mas é dentro dos limites permitidos pela Anvisa, tá? Não pode passar dos limites. A Anvisa tem um limite lá que é permitido. Pode perguntar. Alguém vai perguntar alguma coisa? Então, professor, toda água tem um limite de contaminação? Toda. Toda água Toda. que é da que a gente bebe, né? Sim, Seria. Mas é a mesma a de aquífero que a gente bebe? Eu não entendi essa todas. parte. Todas têm. Mesmo a água que sai do Sim. poço, ela tem um pouquinho de coliforme, ela tem outros micro-organismos, só que assim, é tudo em pequenas quantidades, tá? Eu vou ver se eu consigo para vocês mostrar uma análise de água. Eu não sei se eu tenho ainda, da época que eu trabalhava, eu tinha várias análises de água aqui, eu vou ver se eu tenho ainda, eu devo ter no meu computador. Então a gente fazia análise de água aí, a gente fazia toda essa parte. E a Anvisa, tanto a Anvisa como a Vigilância Sanitária, elas fazem coletas pelo menos semanais nas redes de água da cidade, tá? Então, só que é aleatório. Eles podem passar na casa de vocês aí e falar, ó, vim coletar água. Eles fazem a coleta de água, mandam para o laboratório e verifica se está dentro dos padrões exigidos aí pela Vigilância Sanitária. Mas, então, o professor, essa parte aí dos cloriformes aí, que obedece um certo limite, da cidade, uma cidade como Jaú, que tem águas de Jaú, ela é contaminada pelo próprio sistema de esgoto da cidade? Tem essa Não, não, possibilidade não, de ser não, contaminada? não, não. Entenda que quando a gente fala de coliformes fecais, não significa que são fezes humanas, tá? Sim. Pensa o seguinte, quando você tem na terra, tem minhoca lá dentro, tem besouro, tem tudo isso. E esses bichos também defecam, certo? Inseto. Micro-organismos. E isso entra como coliformes fecais. Entendi. Não significa que são fezes humanas e tá ligado ao esgoto. Não é nada disso, tá? Então, Entendi. é assim. Existe um limite de coliformes fecais que não mexe com a saúde da gente. Aliás, o intestino da gente até precisa de algumas bactérias que estão nos coliformes fecais para ele poder funcionar, tá? Então, existe um limite, mas é um limite mínimo lá. Então,
você quando faz análise de água, ela não pode estar acima daquilo. Porque quando está acima daquilo, significa que essa água está contaminada. Ou seja, aí sim pode ter algum vazamento de esgoto, algum problema, ou uma fossa perto do poço, algo assim, porque aí ele dá um coliformes fecais altos, tá? Certo. Para você ver como interfere essa parte de água, vamos supor, uma das coisas que a gente consegue detectar às vezes eu vou medir numa casa, no mesmo quarteirão, ela me dá uma água cristalina, sem nada, dentro dos padrões, e no quarteirão de baixo me dá que ela tá com uma turbidez alta e, sei lá, com contaminação de coliformes fecais. Você fala, mas peraí, é a mesma tubulação de água. O que está acontecendo? Simples. Rompeu alguma adutora e está entrando sujeira dentro dessa água. Daí tem que ir lá, tentar achar onde está vazando, abrir o local e consertar a adutora. Mas e para se eliminar essas impurezas aí, é só com... Eles fazem uma filtragem, um tipo de... alguma Não, química que se usa? na realidade, toda a água é clorada, tá? Então, tudo que tiver dentro de micro-organismo na água, ela é eliminada no cloro. Por isso que existe o tratamento. Por isso que a gente fala assim, mas vocês tratam água de poço. Porque se for lá na água de Jão, fala assim, vocês têm água de poço subterrâneo, que a gente chama de poço artesiano, né? Aliás, é errado falar artesiano. Artesiano geralmente é quando a água sai sem força sem precisar você bombear ela, tá? Isso que é o artesiano. Mas de poço profundo a gente fala. Então a gente fala assim, você não está puxando água lá do Guarani, lá do nosso, na verdade aqui é Serra Geral. Você não está puxando dentro do nosso aquífero do Serra Geral? Essa água não está pura? Tá. Ela é pura, ela é dentro de todos os padrões. Você pode beber ela à vontade. Saiu do poço, você pode pôr a mão lá e tomar. Tomei várias vezes. Ela é deliciosa. Porém, o que acontece? Para evitar que se tem algum problema na água, alguma outro tipo de contaminação, alguma coisa, ela é clorada. Então, todo o tratamento mesmo de água de poço, eles fazem o tratamento com cloro. Aí a água fica limpinha. Entendi. Agora, tem um negócio interessante. Foi você que perguntou, né, Everson? Fui. Tem um negócio interessante, você vai dar risada de mim. Em Campinas, eles fazem água de reuso. O que é a água de reuso? Você desvia o esgoto da cidade, trata o esgoto, faz toda a filtragem por membranas e um monte de tecnologia que eles têm, a raio ultravioleta, um monte de coisa. E, na realidade, o que acontece? Por preconceito, as pessoas não usam água de reuso no Brasil, tá? No Brasil não se usa água de reuso. Então, o que vai acontecer? Essa água de reuso, elas são usadas para irrigação, para um monte de coisa lá em Campinas, tá? Ou ela pode até retornar pro reservatório de água deles para ser tratada de novo. A água de reuso é mais pura do que a água de poço. Se você pegar a análise da água. Mas o senso comum das pessoas leva elas a terem uma certa ressalva, né? Até, Exato. Sabe qual é o maior poxa, problema, Everson? É o seguinte, eu fui visitar essa estação. O maior problema é assim, você começa a olhar todo o esgoto que chega, eu trabalhei com esgoto e esgoto, vou falar para você, esgoto in natura é complicado, fora cheiro, tudo que você imaginar tem dentro daquele esgoto, de sujeira e tudo mais. Então você vê o esgoto desde o gradeamento, tudo, sair, fazer o tratamento, tal. E depois, na hora que você vê todo o tratamento de água, você vê a água limpinha, tudo pura, tem uma torneira que sai lá no fundo. O cara pega um copo, te dá e fala assim: pode beber que é pura. tem que ter coragem. Na realidade, ela é. Depois que o cara te mostra, a análise da água, fala assim, tá vendo? Ela é mais pura que água de poço. Você fala, então daqui que eu tomo. Mas de cara, assim, você fala assim, não, não vou tomar. Mas é puro preconceito mesmo. Perceber, né? Que, tipo, se Oi? te fazem tomar, você toma e depois fica sabendo, capaz de dar ânsia, né? Eu acho que eu teria, no Então. caso.
Não, na realidade você não consegue nem tomar. Você fala assim, ah, meu, não vou tomar. Da hora o cara te mostra a análise e fala, não, tá aqui, ó, a água é puríssima, ó, ela é mais pura do que a água de poço. Pode tomar, não vai te fazer mal. Daí o seu próprio cérebro fala, ah, beleza, se não vai me fazer mal, não tem problema beber. Daí você bebe, é uma água normal, não tem problema nenhum. Mas Em num outros país países, como o Brasil, como chama, a oferta de água é muito grande, então as pessoas não se esforçam esse tipo de processo, de método, né? Mas em países é, com escassez de água, isso pode ser é, mas um único recurso. Mas essa abundância de água está mudando um pouco. Você pode ver que o custo de água está ficando mais caro, porque a água está ficando escassa. Ela não tem Sim. tanta abundância ainda, tanta abundância como a gente acha que ela tem, não, tá? A gente está Uhum. tendo várias crises hídricas aí no Brasil, que está indicando que nós estamos começando a ficar sem água. Então tem que cuidar da água, tá? Então tá já mudando umas situações. Campinas, o que salvou Campinas na época de 2016, lá que teve a crise hídrica, a maior crise hídrica que já teve no Brasil, o que salvou Campinas foi essa água de reuso aí. Eles Uhum. utilizavam, tipo assim, lógico, as pessoas não usavam para beber, porque você falava que era reuso, ninguém queria beber, apesar que podia beber tranquilamente. Mas para colocar em reservatórios, tipo para lavagem de quintal, lavagem de pátio, que nem escola. Ah, os caras tinham Deve que ter. lavar as escolas, tinham que limpar as escolas, era tudo com água de reuso. Água planta, todas essas coisas era tudo com água de reuso. Usava-se muito. E vou falar pra você, é que não pode, é proibido. Mas se eles pegassem o caminhão, enchessem com água de reuso e enchessem sua caixa d'água, você nunca ia saber que era reuso. Sim. Mas, mas é proibido, você tem que avisar antes. Mais alguma dúvida, pessoal? Mas toda água tem um pouquinho, não se preocupe não. Alguma coisa sempre tem de contaminante, é normal, tá? Uhum. Mas é tudo em nível bem menor do que os padrões. Se tiver maior, eles não podem nem fornecer água, tá? E a vigilância sempre está em cima. Não pode ter nada de diferente aí, de micro-organismo, nada mais. Então vamos lá, pessoal. Ah, você quer mais coliforme fecal do que tem uma mina de água? Vocês não tomam água de mina? Tem bastante? Tem, ué. Onde que os bichos fazem cocô? Entendi. É. Os peixes fazem cocô onde? Não tem jeito. Tem os coliformes lá. Ah, mas é um nível. Não é que ele tem um nível muito alto. O problema é que ele é um nível que a gente fala que é aceitável para o nosso organismo, tá? Por isso que às vezes a gente fala assim. Vamos supor que você tá no meio do mato lá na floresta, o cara assim, vamos tomar água do rio. Precisa tomar muito cuidado com a água do rio, exatamente por causa disso. Você precisa ver quais os bichos que estão bebendo água naquele rio. Se é uma água Uhum. corrente bem forte, não tem problema porque vai ser levado rápido, tá? Tudo que tiver de sujeira vai rápido. Mas se for um rio que não tem uma correnteza grande, um animal que defecar dentro do rio aí, ou tiver alguma doença, alguma coisa, se você tomar, você vai pegar lá. Então, por isso que se for tomar água de rio, alguma coisa, precisa ferver antes, tá? Ou de A gente lago. vê naqueles programas a gente vê naqueles programas de sobrevivência que os caras nunca tomam água de fonte parada, né? Eles só tomam no máximo de rio corrente, com represa, com fluxo de água. Tem que ser um fluxo de água bem forte, uma correnteza bem grande. Se for uma correnteza muito fraquinha também, é arriscado, não é, é bom ferver. É melhor não tomar, tá? Tem gente que vai em Minas aí, às vezes tem mina parada lá, a pessoa tira a água de cima, pega, bebe, não é aconselhável. Porque Hum. é assim, não tem sujeira humana, mas tem sujeira de outros bichos, né? Mas acho que mais pra frente a gente vai falar de contaminações aí de águas ah, superficiais e águas profundas aí. Bom, nossa situação, problema aí que é o nosso. Ele quer saber sobre o nosso aterro sanitário onde vai ser instalado. Desculpa, pessoal. Alguém tem mais pergunta? Eu cortei. Acho que não.
Ninguém? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente fala de situação problema aí é ele quer saber onde vai implantar o aterro sanitário. Então, lembrando aí onde vai ser implantado esse aterro sanitário. É numa cidade que é próximo, litorânea, que é lá no litoral. Ela tem os solos aluviares aí, que é de água fluvial e uma parte pluvial. Tem solos residuais e rochas basálticas, que é o nosso chamado latossolo, e as granilíticas lá, que é o neossolo, né? E além disso, essa área está próxima da região com montanhas relativamente altas e também próximo do mar, então tem o nível do mar aí, a gente tem a parte do nosso sistema de água subterrânea livre lá, né? Aquífero livre, que tem água do mar ali. Possuindo rios que passam nas montanhas, nas áreas mais internas do continente e levam a água até o mar. Beleza. Gente, essa parte de cima aqui... Opa! Essa parte de cima aqui nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, a gente falou aqui que nós vimos na parte de solos, né? Os tipos de solos, natossolos, neossolos, as partes dos rios lá que a gente falou, que tinha as águas nas montanhas, problemas de rios. E agora nós chegamos na parte subterrânea, que a gente precisa analisar a parte subterrânea. Então, a pergunta primeira lá, ele tinha acho que 3 ou 4 perguntas. A primeira pergunta era: em relação à área subterrânea, você deve esclarecer alguns pontos. Como ocorre a movimentação da água subterrânea e por que é importante a gente saber disso. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que ocorre a movimentação de água subterrânea? Ela corre tanto de cima para baixo, né? Da superfície até a parte, e também de um lado para o outro pela permeabilidade do solo, né? Então a gente tem a porosidade e a permeabilidade e a porosidade para percolar para baixo e a permeabilidade para ela percolar ou se ela se movimentar nas laterais, né? Então ela é o escoamento entre 2 pontos do terreno aí. Lembra que a gente viu o mapa lá que o terreno maior vai escoando para o menor, aliás, o mais alto vai escoando para o mais baixo, e aí você consegue fazer. E com isso a gente chama de gradiente hidráulico, aí a gente consegue calcular através da lei de Darcy lá, né? Que a gente pega pela variação de altura, pela variação de espaço aí. Tá? Pelo desnível por distâncias horizontais entre 2 pontos. Bom, isso da água na zona de saturação, hein, gente? Lá embaixo, na zona saturada. Qual a importância para a gente saber essa parte aí? Bom, a importância da avaliação aí para essa implantação, ela nos dá conhecimento da direção dos contaminantes, tá? Então, vamos supor que tem um vazamento aí no aterro sanitário e ela vai dissolver na água subterrânea, a gente precisa saber para onde ela vai se deslocar, tá? Então, a gente precisa saber aí o local de deslocamento, porque vamos supor que vocês estão... Vamos supor, acho que não tem nem espaço aqui, mas vamos colocar aqui que vocês fizeram um aterro sanitário aqui. E o caminho da água, ela está descendo, porque ele falou que vocês têm que implantar, tem uma parte de morro lá, que aí seria uma parte ideal e tudo mais. E na parte lá embaixo da cidade, lá embaixo, tenha um rio ou uma cidade que tenha poço artesiano. Então, se tiver algum vazamento aqui, eu sei o caminho da água e eu sei que ela vai chegar ou nesse poço ou nesse rio. Então, eu tenho que me prevenir quanto a vazamentos e, se por acaso acontecer, eu tenho que saber como agir para interromper esse problema, para não contaminar toda a água aí
para baixo ou como dissolver essa parte de água, tá? Então é para isso que eu preciso saber o caminho da água, para onde ela vai percolar e qual o distanciamento. Outra coisa que ele fala, que ele pergunta qual o parâmetro que indica a rapidez do deslocamento de água no subsolo, porque devemos avaliar. De novo, a rapidez com que ela percola, com que é o tempo que ela transporta, se chama permeabilidade. Nós vimos lá, argila, permeabilidade. Nós vimos lá argila, nós demos exemplo de pó de café, de grão de café. Então, quanto maior permeável o solo, mais rápido é o transporte e deslocamento, tá? E a gente precisa saber desse deslocamento para saber quais as medidas mitigadoras a gente deve implantar. Por quê? Dois problemas. Um que a gente chama de conflito de uso de água. Ou seja, eu posso estar bombeando muita água desse lençol freático, que nem a gente estava falando lá, de rebaixamento de nível de lençol freático, e eu posso estar abaixando esse nível de água e pode estar dando reflexo lá no meu poço profundo, que está baixando o nível de água dele também, tá? E aí eu posso estar tirando menos água, porque se não tem água, a bomba automaticamente desliga. Então ela pode não estar tirando suficientemente de água, então eu posso estar diretamente afetando outro local. Então eu preciso usar e verificar qual a velocidade que ela desce aí, qual a velocidade de percolação dela, qual a rapidez que ela pode repor o aquífero, né? Que nem a gente falou lá, qual é o tempo que ele vai repor esse aquífero, o tempo que ele vai repor esse nível de água, para eu não estar consumindo muito e rebaixando o nível freático, tá? E outra coisa também é se tiver algum vazamento de contaminante de chorume, o tempo que ele vai escoar para o rio ou que o tempo que ele vai ter para sanar esse problema aí, tá, gente? Então, às vezes a gente precisa falar, ó, vazou, pode acontecer? Pode, lógico, acidentes acontecem. Vazou chorume, ok, vazou chorume. Qual que é o tempo que eu tenho dessa água chegar num aquífero, ou o tempo que ela vai ter para chegar num deslocamento de um rio ou alguma coisa assim. Ela demora 3 dias. Ok. Então, essa água vai estar imprópria por pelo menos 5 dias, vamos colocar assim, tá? Então, eu não vou poder consumir essa água por pelo menos 5 dias, porque eu sei que ela tem um tempo de 3 dias para chegar até o local de contaminação. Então, até ela se limpar de novo, ela vai pelo menos mais uns 2 dias. Então, tem toda essa parte aí que vocês precisam saber a velocidade. De novo, a gente pode utilizar o método de slug test, né? Que a gente falou lá, de colocar o bastão lá no poço de água. Aí a água vai subir o nível. E depois a gente tira o bastão, esse nível baixa, a gente precisa ver o tempo que ele vai demorar para recuperar o nível novamente desse poço aí. Outra pergunta: quais seriam as possíveis relações entre água subterrânea e água superficial e o que ocorreria se houvesse um vazamento de chorume ou contaminante? Gente, a água subterrânea está ligada na água do escoamento superficial, a gente já falou disso, né? Então, o que acontece? A água, quando está cheia os níveis, ela aflora por olho d'água, tem alimentação das vazões do rio, de lago. Então, toda essa parte de água superficial, ela influencia diretamente no nosso aquífero, tá? Então, tudo que é superficial vai para o aquífero. Não tem jeito.
Pelo menos boa parte dela, principalmente se for o aquífero alimentado por essas águas, por rios e tudo mais. Nós não estamos falando daquele caso completamente confinado, tá? Nós estamos falando do mar e caso semi-confinado. Então ela está ligada diretamente direto nessa parte aí. O que pode existir nesses vazamentos? Porque é importante a gente saber sobre essas águas pluviais aí subterrâneas. O problema da água superficial subterrânea. Bom, primeiro, se a água superficial está alimentando dentro do nosso aquífero, vocês estão fazendo aterro sanitário. Eu não sei se vocês conhecem aterro sanitário, mas aterro sanitário, geralmente, ele tem que ter uma estação de tratamento para o chorume, tá, gente? Então, tem um aterro lá e todo esse chorume, o aterro ele é impermeabilizado com lonas plásticas, tá? A gente precisa impermeabilizar o solo para não ter problema do chorume descer. Esse chorume ele é canalizado até uma estação de tratamento. Após tratado esse chorume, ele é enviado para um curso de água. Tá? Então ele vai para um rio, para um lago, para um riacho, alguma coisa. Ele vai direto para um curso de água. Depois de tratado. O que pode acontecer? Pode acontecer que dê um problema nessa parte de tratamento e esse chorume vá sem tratamento direto nesse curso de água. Então, o que vai acontecer nesse curso de água? Porque a gente precisa saber se tem algum problema ou não e o que água subterrânea tem que ver com água superficial. Se cair esgoto nessa água superficial dentro do rio, primeira coisa, ele pode, como ele está alimentando o aquífero, ele pode entrar para o aquífero, tá? E como a gente está numa região litorânea, ele pode ir para o mar e prejudicar a vida marinha no mar, tá? Olha só, quando a gente fala de prejudicar a vida marinha, e a gente fala assim, não, mas pô, vai ser pouquinho e tal. E às vezes a gente fala, não, mas eu estou num local que é muito longe do mar. Eu estou com Brumadinho na cabeça, mas não é Brumadinho. Em Mariana, quando teve o primeiro vazamento da Vale lá, ela caiu todo aquele dejeto da mineradora, todos aqueles materiais pesados, elas foram num curso do rio que ele desagou no mar. E eu não sei se vocês lembram da reportagem, o mar ficou marrom com a lama de Mariana e era longe. Então a contaminação quando tem é grande, tá, gente? Então precisa tomar muito cuidado. Então o que ajuda a gente? Ajuda a gente a tentar se prevenir de problemas aí que aconteçam. Então tem algumas situações que você pode usar como prevenção se vocês estiverem próximos de cursos de água, alguma coisa assim, que não é o ideal, mas a gente precisa ver toda essa parte superficial de onde você vai instalar. Então, como ele já está colocando os requisitos que a gente vai instalar, a gente já está pensando aí em contaminantes externos aí de águas superficiais, porque elas também alimentam as subterrâneas. E a última pergunta, que ele fala o seguinte: considerando todas as características representadas anteriormente, em todas as outras sessões, levantando em conta os tipos de solo, condições hidrológicas, hidrogeológicas, qual seria o local mais adequado para a instalação do aterro? Então vamos lá, gente, puxando um pouquinho no passado. Primeiro, o solo, tá? O solo, a gente sabe lá que nós temos dois tipos de solo que nós identificamos lá nessa nossa região, que era o latossolo
e o neossolo. Daí o que acontece, gente? O nato-solo, ele tem uma camada aproximadamente de 300 centímetros até o solo. Que no nosso horizonte lá significa a nossa AB, tá? Que era a nossa classificação AB lá, que ele vai até H. Então, ele tem 300 centímetros até atingir o solo, tá? O nosso neossolo, ele tem até 30 a 50 centímetros. Então, vamos pensar o seguinte. O aterro tem que ser num lato-solo, porque qualquer problema que dê, eu tenho uma maior camada para prevenir a minha água, tá? Ou contaminação de água. E pode ser que, se o vazamento não for grande, essa própria camada filtre toda a parte que vazou de contaminante e que não chegue a contaminar a água. Então, a primeira decisão nós tomamos. Ele tem que ser feito no latossolo, tá? É um tipo de solo que é o nato-solo lá, são solos sedimentares lá, que vai ser onde nós vamos construir. Beleza. Então, esse é o solo que nós já escolhemos. Água superficial. Então, a gente sabe que a água infiltra e atinge o nosso lençol freático. Então, permite uma certa filtragem de... não, nós estamos falando ali do contaminante ainda, motivo de colocar no latossolo. O motivo hidrológico, preferencialmente, tem que ser situado em condições de boa distribuição hídrica, sem ocorrência anormal de eventos climáticos, inserido numa bacia hidrográfica de área de captação e não compacta, tá? De pequena captação e não compacta. Então, o que significa essa parte aí hidrológica? O solo nós definimos, vamos definir a parte hidrológica. Como que eu consigo definir essa parte hidrológica? Primeiro, quando ele fala uma bacia de baixa captação, é assim, você precisa verificar onde é a bacia principal, ou seja, de onde é coletada a água para a cidade, onde é a principal bacia que vai desagar a água no mar, tá? Você sabe que é uma bacia hidrográfica, quando tem vários rios ou vários nascentes descarregando uma determinada área que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Então, uma área que seja de captação baixa, uma bacia que tenha pouca água chegando lá, tá? Quando ele fala em distribuição hídrica sem ocorrência anormal de eventos climáticos, é o seguinte, então vamos supor que eu tenho uma bacia de água bem pequenininha, e que se der algum vazamento eu não vou afetar nenhum problema que tenha na parte hídrica. Porém, como essa bacia é pequena, provavelmente ela vai ser um rio ou um lago pequeno, e aí eu ponho minha instalação próxima lá. Só que eu esqueci de ver que eu estou numa região montanhosa e quando dá uma chuva muito forte, que acontece com problemas nas nossas águas superficiais, isso aqui vai inundar. Se isso inundar o local onde está meu aterro, aí eu contaminei, além do solo, eu contaminei toda a minha bacia hidrográfica, tá? Porque daí ela vai ficar toda contaminada em volta desse rio. Então, não dá para fazer em locais que tenham muita enchente, tá? Muita não pode ter enchente. Então, a gente precisa ver essas partes de eventos climáticos. Então, de preferência, como a gente está numa região montanhosa, fazendo uma bacia hidrográfica em solo latossolo,
num local onde seja uma bacia hidrográfica não tão utilizada, tá? Que tenha pouca captação, ou que seja bem, não seja muito, tenha pouca captação de água de outros locais, né? Por se der algum problema não ter um grande impacto, e num lugar mais elevado para não ter problema de inundação. Então, ele fala que aconselha se instalar um aterro sobre um latossolo, preferencialmente longe de rios e do mar, e dessa forma você terá uma boa ideia locacional para a implantação do aterro de vocês, tá? Pessoal, deu para entender como vocês vão fazer esse aterro sanitário de vocês? Pessoal, não estou ouvindo vocês. Eu sim. Foi tranquilo? Ficou bem claro. Ok, então agora deu para entender o que realmente a gente precisava para chegar no nosso aterro. Então nós começamos lá no nosso solo, falamos aí de águas, nossa, tô com das águas subterrâneas e das águas, nossa, fugiu, superficiais. Então, nós temos a nossa água superficial, solo, água subterrânea, e aí a gente acaba essa nossa nova fase aí, de toda essa parte aí que a gente estava falando sobre solos e águas aí. Mais alguma dúvida, gente? A gente acabou aí a unidade 3, terminamos mais uma unidade. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, pessoal. Então, o que eu tinha para passar hoje para vocês era isso. Acho que deu para... Se vocês tiverem alguma dúvida, tem exercícios na apostila, tá, gente? Tente fazer os exercícios lá, tem sem medo de errar, a gente fez. Tem a sessão lá de, acho que é 3 ou 4 perguntas. Façam as perguntas, tá? Eu vou ver se eu mando para vocês alguma coisa também de trabalho para vocês já irem fazendo também. E, na realidade, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Se vocês não têm mais dúvidas. Beleza. Ok? Ok. Então, para vocês, uma boa semana, bom final de semana. Para quem eu não for mais ver, bom final de semana. Para quem eu vejo em outras aulas, até uma próxima aula. E até semana que vem para vocês, ok? Até Ok. boa noite. Tchau para vocês. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.